Salve, salve. Bom dia, boa tarde, boa noite. É isso. Estamos aqui de forma atemporal, porque para se encontrar o tom não se tem o tempo preciso, todo tempo é tempo. E para quem assistir, chegar agora, boa tarde. Para quem assistir mais tarde, boa noite. Amanhã de manhã, bom dia. Para você todo sempre, toda positividade. Boas-vindas para quem chegar, boas-vindas para o meu camarada aqui, Victor. Nunca podemos estar tão próximos um do outro como em outras possibilidades. Nunca foi tão prazeroso estar com pessoas usando o literal sentido das redes sociais e poder aprender mais como a gente pode, né, ter um equilíbrio emocional, trabalhar nossa inteligência emocional, trabalhar o nosso autoconhecimento. Em resumo, encontrar o tom da vida, encontrar o tom da existência, encontrar o tom de quem somos, de onde vivemos e para onde vamos, e tantas outras reflexões ao longo da civilização humana. Então, meu querido, muito bem-vindo a mais um episódio do Encontrar o Tom. E como eu tinha falado contigo, né, nos bastidores, eu vinha fazendo umas artes para outros vídeos mesmo do canal, outras criações. E aí, belo dia, eu fiz essas artes, deixa aqui no computador, e aí quando vier aquele estalo eu desenvolvo. E eu olhei para aquela foto, pensei, caramba, isso aqui não só dá uma arte legal para uma publicação, como é uma reflexão muito profunda, muito interessante. O que a gente, tanto quando vai dormir, tem gente que tem o costume, né, de se deitar e naquele tempo que está pegando no sono pensar no como foi o dia, o que fez de errado, o que pode melhorar, como é que foram as questões. E tem gente que, quando acorda, se, se pergunta, se projeta, hoje o dia eu vou fazer dessa forma, eu pretendo fazer desse jeito, eu quero melhorar assim, e encontra esse sentido da vida e o que faz a gente levantar, às vezes o que nos motiva a levantar não é por nós, é por alguém, é por outra pessoa, é por sonhos, é por desejos, enfim. Vitor, o que você tem como principal motivação ou principais motivações para encontrar o tom quando você acorda e fala, levantei, vou levantar por isso? O que te faz levantar todas as manhãs e seguir? Eu acho que antes de responder a sua pergunta, eu acho que eu vou começar assim. É, a gente tem que, como você bem disse, o programa é encontrar o tom, essa websérie. Então eu queria começar com um tom. Eu queria que você, que está aí nos vendo, nos ouvindo, que perceba o tom. Eu queria começar com esse tom aqui. Um tom de empréstimo. Eu queria começar esse momento emprestando meu bom dia, mas pensando que esse bom dia emprestado ele vai retornar com juros e correção. Com muito afeto, alegria, harmonia no coração, porque é para isso que a gente está aqui. E eu acho que é isso tudo que a gente tem que pensar. Qual é o tom? Para que a gente, todos os dias, possamos pensar que acordar e levantar, eu acho que é muito engraçado. Você comentou do o que me faz levantar. E eu, há pouco tempo, não tem muito tempo, na realidade, hoje completam 37 dias que eu acordei e literalmente com vontade de ler em voz alta. De pegar um texto e ler em voz alta. E foi assim que eu comecei um novo projeto idealizado por mim, que é o projeto Ler em Voz Alta, que acontece todas as manhãs ao vivo, em live, no Instagram, às 10 da manhã, e fica no IGTV. E isso me faz levantar. Então, uma das coisas que me faz levantar é o ler em voz alta. Dentro de todos os caminhos, a gente tem que perceber que a gente fala sobre essa coisa do o que nos faz levantar diariamente e o que nos faz viver. A gente tem que pensar cada vez mais, porque o que te faz levantar e viver, vivenciar. A gente tem que se perguntar o que a gente está vivenciando diariamente. E o que esse exemplo que faz a gente vivenciar, eles
nos conecta. Como é que nos conecta isso? Porque o fato de levantar da cama, como diz o tema de hoje, que é levantar, o que te faz levantar? O que te faz levantar é um motivo. E esse motivo está relacionado a um afeto. Ele está relacionado ao que você traz de melhor de você, que você quer que esteja lá fora. Então, é muito interessante você pensar isso. Então, o que faz o Victor Meirelles levantar diariamente é a vontade de realizar o que eu mais gosto. E, claro, a cada dia a gente tem que criar novas ações. A gente tem que criar novos tons, encontrar tomada de consciência. Você tem que encontrar esse tom para consciência do que te faz feliz, do que é agradável para você, do que faz com que você te dê energia para que você possa levantar e viver. O que te faz vir ver. O que te chama a atenção em ver, em olhar? Às vezes, deslumbrar da natureza através da janela ou até mesmo passar dos carros numa via, ou a vizinha ou o vizinho. Então, o que te faz ver? Porque é isso. Viver é ver, sentir, tocar. Então é isso. Eu acho que é mais ou menos por aí. É importante, se a gente extrair mais ainda da tua fala, é importante que as pessoas possam, como lá no primeiro encontro, no primeiro episódio do Ré, elas possam recordar, né, relembrar aquilo que está no coração, que é aquilo que geralmente, se a gente olhar para a nossa realidade comum, né, cada um com a sua rotina, mas todas as pessoas em comum vão ter essa possibilidade de olhar, por exemplo, quando você acordou, abriu os olhos, percebeu que realmente está respirando, acordei, é, antes de tudo, de pegar o telefone, porque já tem que pegar o telefone para poder olhar o WhatsApp, olhar alguma coisa, porque o trabalho, o chefe está mandando mensagem, ou ver o status de quem colocou às 6 horas. Ou seja, se privar desses atos cotidianos que a gente foi absorvendo com o suposto elemento da evolução tecnológica, isso não, gente, isso não faz parte da gente, isso faz parte do meio da nossa sociedade e que nós podemos ou não viver com isso, porque quem lembra a maioria das pessoas, depende da nossa geração aí entre 25 e 40 anos, que pegou com grande, né, intensidade essa infância que eu vou relatar agora, é diferente dos nossos pais e avós, é claro. Eu falava com meu pai sobre isso outro dia. Quando eu era criança, vamos colocar entre 8 e 12 anos, que brincava na rua com pique-esconde, polícia e ladrão, jogava bola com o pessoal valendo refrigerante, essas coisas assim. E você chegava da escola, quando almoçava, ia para a rua brincar, não tinha WhatsApp, não tinha telefone, não tinha nenhum comunicador. A gente ia meio que por GPS, um colega já sentindo que o outro estava na rua, será que fulano já está na rua? E você ia e brincava e tudo acontecia muito bem. E geralmente a nossa mãe buscava a gente pelo pescoço ou pela orelha, todo sujo, para poder dar aquele banho de bucha. E a gente ia e fazia as coisas e beleza. Aí de repente surgiu a internet de escada para quem poderia ter, quem não poderia ter continuado do mesmo jeito, ou aquele bipzinho, pagerzinho da Motorola que o pai às vezes tinha porque alguém que deu, e a gente vivia constantemente vendo os sentidos da vida. Você acordava olhando para os seus familiares, você sentia os seus familiares, a sua prioridade não era um videogame, não era um computador, era falar com seu pai, com a sua mãe, falar com um parente seu.
ou era você acordar para poder ajudar a sua mãe na feira, ou catar o papelão, ou ir na praia catar conchas. Todos éramos conectados com a nossa intimidade enquanto vida, principalmente quem vem da periferia, quem vem de baixo, mas é inerente ao ser humano ter essa oportunidade que a vida nos dá de sentir, caramba, eu acordei, eu estou de pé, e como você falou do teu quadro, de você ler, fazer a leitura, sentir a leitura, e além de compreender, sentir a leitura, e aquilo te fazer viver, aquilo te fazer realmente alavancar como ser humano, você não ser mais o mesmo depois daquela leitura, a leitura ela te invadir e te fazer diferente totalmente, nem melhor nem pior, mas de fato totalmente diferente. Então, quando eu me lembro desse relato que eu falo com meu pai, junta com a sua fala, de que a vida, ela, em sua essência, ela é composta de coisas simples, ela é uma simplicidade, só que com uma enormidade de variantes. É muita possibilidade que pode ser. Você pode querer morar num chalezinho na montanha, como numa mansão. Você pode querer um iPhone 10, como pode querer o 5. Mas o que importa é o que você vai fazer com isso. Como que aquilo vai te transformar. Então, quando a gente se pergunta, que é uma pergunta que a gente vai fazer todo dia, né? O que faz eu levantar todas as manhãs? Eu falava sobre isso agora com uma colega aqui no WhatsApp, que ela perguntou se eu gostava de fazer o que eu faço, assim, enquanto profissão. Aí eu perguntei, qual profissão? Porque eu me encontrei em várias coisas que se conectam na vida, com a fotografia, com o teatro, a comunicação, falar com as pessoas, e para falar com as pessoas você precisa aprender a ouvir as pessoas. Comunicação é uma mão dupla, não tem como você só falar. A questão da gestão de projetos, você se conectar com as pessoas, entender a necessidade de um local, muitas vezes, e você levar aquilo que o local precisa, como ação social, por exemplo, você realmente doar o seu tempo e a sua disposição. E aí foi parte de um papo nosso até de tempos atrás, que até quando você vai fazer uma ação social, uma ação de caridade, não tem como você ir só pelo ego, porque uma hora o seu ego ele não consegue sustentar a recompensa que aquele momento dá. Aquilo ali é bom demais para uma pessoa que vai tirar vantagem. Uma hora é como se a vida cobrasse. Você quis se aproveitar, mas a recompensa é um momento muito mágico. Você tem que se doar. Aquilo tem que fazer sentido para a sua vida. Não tem como ser diferente. Então, eu acho que se fosse tirar esse episódio só pela sua fala de agora, Vitor, seria já magnífico, porque isso aí é um tiro de reflexão que a gente para, nem desacelera, a gente para totalmente e percebe que está vivo. Só pela sua fala. Essa da leitura, de você realmente ler e perceber que está vivo pela leitura, isso é muito profundo, porque pode ser qualquer leitura, pode ser uma leitura técnica de um artigo da faculdade. Quando você lê aquele artigo e compreender de fato a aplicação dele na sociedade, você vai viajar de uma maneira que aquilo te transforma. Não foi só eu decorei e ficou na cabeça, aquilo realmente virou conhecimento, virou sabedoria. Então, essa tua fala que a gente joga com as notas musicais, a gente joga com as conexões com as pessoas, viver é estar conectado com os outros. A gente nunca esteve tão conectado, né, com as pessoas, isso é incrível. E se você parar, se a gente analisar, existe uma coisa que, assim, a gente quando encontra esse tom que você falou da relação, da interconexão, é pensar que o tom é o ter objetivo e metas que te traga benefícios no sentido dos benefícios humanos, benefício da felicidade, da alegria. Às vezes isso pode até se tornar isso que a gente tem que buscar. E trazendo um pouco do ler em voz alta, desse projeto que eu faço todos os dias, às 10 da manhã, é pensar que quando eu leio em voz alta, ou quando nós lemos em voz alta, nós nos ouvimos. E esse é o ponto mais importante. Sim, Nós nos ouvimos e percebemos que aquela voz que ressoa, aquele tom que ressoa da nossa voz,
e que a gente está ali presente e que a gente tem que perceber que existe um ser humano ali como qualquer outro e que também precisa cada vez mais de cuidados, cada vez mais de afeto, de carinho. Então, ao você ler em voz alta e pensar que ao ler em voz alta e tendo pessoas que possam ouvir e ser sensível a esse ouvido, é maravilhoso, porque elas te respondem. E aí você começa a se interconectar. E as palavras, elas se tornam conexões, sinapses cerebrais que conectam e fazem com que a gente se sentir vivos e presentes. Porque o que te faz não levantar, porque existe uma coisa diferente, na minha opinião, na minha vivência, experiência, em alguns relatos teóricos e de alguns autores, que existe uma diferença entre acordar, quando a gente fala de dormir, acordar e levantar. Porque Sim, acordar, você acordar. Mas levantar é um outro passo, é uma outra fase, é uma outra etapa. Então você tem que produzir na sua fábrica interna de emoções e de energia algo que possa fazer com que você levante. Então é a partir daí que a gente tem que repensar cada vez mais o que a gente pode encontrar dentro de todas essas relações, algo que possa nos fazer cada dia ou todos os dias levantar diariamente. Quando você falou do atender o telefone, atender o chefe, ler uma mensagem, isso pode ser um impulso, um flag, para que você possa, opa, eu tenho que levantar. E aí você começa a colocar a obrigação. Você tem que levantar porque você se obriga a levantar. E eu acho que o ser humano está muito dentro desse compasso da obrigação. E sim, a gente tem que levantar, sim. Mas a gente tem que cada vez mais levantar por um propósito. Um propósito que seja justo para nós. Que nos faça, que nos faça se alegrar por esse ato de levantar, de se conduzir a ver algo que a gente quer ver. Porque cada vez mais que a gente coloca essa obrigatoriedade dentro do ato de levantar, ferrou. Cada vez mais aí, o que acontece? Você começa a cada vez mais não querer levantar. Porque você fica naquela questão de tipo, eu não quero fazer aquilo. Eu não gosto de fazer aquilo. E é sim. isso que a gente tem que mudar. E a gente cada vez mais, e ao você se ouvir, seja em voz alta, porque às vezes a gente se ouve a todo tempo, seja por parte da inconsciência ou da consciência, mas a gente se ouve internamente. Mas a gente cada vez mais tem que nos ouvir no campo externo, ouvir nosso corpo, nossa pele, nosso estado de espírito, nossas emoções. A gente tem que ouvir nossa voz, o tom que está sendo. Que tom é esse? Será que esse tom é o que eu quero continuar? É essa melodia de vida que eu quero continuar? E você tem que pensar que sim, é possível você mudar de tom. É possível você buscar coisas que nos façam, nos mantenha felizes. E nos façam levantar diariamente. Inclusive, é, né, se eu não me engano, foi em 2018, numa palestra que eu dei numa escola, eu citei o filme Divertidamente, acho que é da Pixar, se não me engano, Isso. onde algumas pessoas falaram assim, no primeiro momento, quando eu falei do filme, algumas pessoas adultos comentaram, ué, você vai falar sobre autoestima para adultos com um filme de criança? Aí eu ri e falei,
Sabe aquele slogan do Castelo rá tim senta que lá vem a história? Então, assim, vamos ler um pouquinho aqui. Esse filme ele é tudo, mas menos para criança. Ele nos provoca outras questões, ele nos provoca a ser criança, não nos infantiliza, que é outra diferença, ser infantil e ser criança. E aí o pessoal olhou assim, interessante, vamos ver esse negócio aí, vamos ver esse negócio aí. Era uma turma de professores mais conservadores que acham que a linguagem tem que ser de um jeito mais adulto, mais não sei o quê, porque são adolescentes, aquela coisa toda. E eu falei assim, vamos devagar. Partindo do princípio que você falou da nossa fábrica de emoções, onde esse filme provoca esse universo da fábrica de emoções de maneira tão absurda, tão fervilhante, e ao mesmo tempo de que quando a gente se recorda da nossa criança, daquele lado mais lúdico, mais puro, mais simples, e ao mesmo tempo imenso, porque a gente está com menos cascas, né, de vícios, de manias do mundo, da questão humana, do ego, que lembra também uma linguagem muito utilizada nas religiões, como no catolicismo, a questão do primeiro amor, quando você tem aquele primeiro amor puro, simples, né, com a divindade, com o Cristo. Então você vai pegando várias linguagens de que, como o próprio Cristo fala, para você chegar a ele precisa ser como uma criança, então você percebe que de diversas linguagens se fala que eu preciso buscar essa pureza, buscar essa simplicidade, essa limpeza, que é por meio desse autoconhecimento, que é por meio de, como você falou, eu perceber, eu compreender as emoções que a minha fábrica aqui produz e conseguir dali ir me lapidar novamente. E quando eu não conseguir, eu poder olhar para o outro, seja ele muitas vezes é o psicólogo, é uma terapeuta, é o teatro, é a dança, é o seu trabalho, é o fato de você chegar no ônibus, bom dia, seu motorista, e aquilo quebra ele de um jeito que ele fica, nossa, você acabou de jogar para ele um insumo para a fábrica de emoções dele que ele não esperava receber. Ele esperava talvez receber já uma coisa grossa, muito formatada, e você vem com um sentimento ali da alegria, da gentileza, do carinho, e certeza que aquilo vai mudar o dia dele e o seu, porque como ele não reagiu negativamente, você vai ficar assim, uau, é muito bom, é muito bom ser do bem. E é como eu falo com meu pai aqui em casa, algumas coisas na vida são relativas, sim. Sabores, futebol, política, é verdade. Mas existem coisas que são verdades universais, isso em qualquer percepção, qualquer concepção. Não existe a verdade relativa. Não, não existe isso. Só em algumas questões. Ser bom, não existe relativismo em ser bom. Você pode distorcer o conceito. Falar que é assim, não, mas é que assim, é a intenção, mas ser bom é íntegro e universal. Ser bom é como o amor. Você não consegue dizer que fulano matou por amor. Não foi amor. O amor é vida. Em qualquer, né, filosofia, em qualquer religião, em qualquer crença, o amor é vida. O amor dá a vida. Então ele não pode matar. Então, se a gente se recordar, como você fala, de maneira muito doce, essa esse exercício que tem, né, até no teatro, a dinâmica do espelho, onde você se olha no espelho para ver o que o espelho vai responder para você enquanto construção de personagem, enquanto construção de personalidade, e aí dali você poder entrar num outro universo que geralmente é o caminho sem volta para quem é do teatro, sabe como é, quando você abre a porta do vamos nos conhecer, é um caminho sem volta, você começa a mergulhar em várias questões incríveis, a literatura não é uma ferramenta potente nessa questão. Você entra no livro e o livro te engole, você é que nem Nárnia. Você vai lá para Nárnia, entra no guarda-roupa e aí daqui a pouco você está em outro universo e você volta a outra pessoa. Isso é transformador. Então, chegando no time aqui de 25 minutos, já se encaminhando para o final, sintetiza para mim, Vitor, porque eu estou totalmente agraciado, eu estou totalmente me sentindo presenteado com essa reflexão, quando você falou fábrica de emoções, me veio logo divertidamente, que é incrível. Inclusive, te recomendo estar na Netflix, se eu não me engano. Verei hoje novamente, porque eu tenho até em DVD, mas eu verei novamente porque é bom a gente né, recordar esses ensinamentos, é muito gostoso. A você, Vitor, mais uma vez, como diz a lei,
né? Tem dito popular, quando o papo é bom, a hora voa. Parece que a gente começou a falar ainda há pouco, há 5 minutinhos atrás, e de repente foi um negócio muito incrível. Só, né, ilustra de como que esse trabalho tem sido muito impressionante de gratificante. A quem esteve aí presente, a quem assistir depois, na descrição aqui do vídeo, as redes sociais, tanto do Vitor como do Arte Faz Parte Produções também. O vídeo daqui também vai para o YouTube, mesma coisa, todos os caminhos para vocês conhecerem mais esse trabalho, vocês se alimentarem, curtirem, apoiarem, consumirem, que é o mais importante para nós artistas, criadores de conteúdo. Conheçam o nosso trabalho e consumam, apoiem. Às vezes você não sabe como ajudar um trabalho de forma social. Gente, com R$ 1 você ajuda muito. E se você compartilhar, você ajuda muito mais. Se você compartilhar, curtir, comentar, você ajuda mais ainda. E a gente consegue se desenvolver e juntos, sim, conseguiremos superar, seja uma crise sociopolítica, seja uma crise social. A gente consegue, de alguma forma, minimizar esses impactos. Então, Vitor, Arte Faz Parte Produções, mais uma vez, muito obrigado pelo trabalho de hoje com a gente aí. Já fico o convite para vocês para o próximo encontro, quarto episódio na semana que vem, que é o nosso último episódio. Então, gente, não percam, porque promete. Se o segundo foi incrível, o terceiro foi esse estouro, o quarto é um cabum total, é a explosão de conhecimento. Então, meu irmão, pode finalizar com a sua classe como de costume, porque eu já estou agraciado de tão feliz pelo resultado. Assim, eu não sei se eu já falei, que às vezes eu acabo me esquecendo, né? Eu sou um senhor de idade, brincando. Um senhor de idade com uma jovialidade maravilhosa, pegando a lembrança do que você falou de infância. Eu acho que cada vez mais a gente tem que estar próximo dessa criança que está dentro da gente, dessa infância, porque o que é criança, o que é infância? Infância é a curiosidade, é o exercício da curiosidade, é o exercício da prova, é você. Um dos pontos que te faz levantar, que pode nos fazer levantar, é a curiosidade de encontrar o tom daquele novo dia, porque todos os dias são um dia diferente. É como se fosse o rio que, ao você chegar nele, ele nunca será o mesmo rio ao você tocar aquelas águas, porque naquele momento que você a toca, já é uma outra água. Então a gente tem que pensar que cada dia é um novo dia. E a gente tem que ter curiosidade de descobrir o que a gente pode fazer e fazer de bom e de melhor naquele novo dia que amanhece, ou que se abre, se desperta para nós. Então, eu queria só finalizar rapidamente, não sei se eu falei esse texto já, mas eu acho que está muito dentro do que a gente falou hoje, e é o acreditar. Então, caso eu tenha falado no outro, tudo bem, é bom que as pessoas que estão por aí ouvem de novo, porque o exercício da memorização do conhecimento é a repetição. Então, vamos lá. Acreditar é abrir os olhos e o sol se revelar. É os pés fincados na areia e a certeza que a onda vai chegar e amulhar. É o barulho que irrita, mas a alegria de escutar. É saber que todos os dias tristes, amargurados, sempre existe alguém para nos ajudar. Porque em todo momento sempre vai haver alguém ao esticar a mão para nos ajudar. Precisamos só de uma coisa: viver no acreditar. Coisa melhor não há. Então, a todos, um grande beijo. Vivam sempre no acreditar. Coisa melhor não há. Então, vamos acreditar. E até semana que vem, esse mesmo horário, às 15 horas. E quem quiser, fica à vontade. Me veja lá todo dia às 10 da manhã no Ler em Voz Alta. E toda quarta-feira às 16 horas, falando só coisas boas. Beijo. Obrigado, Injeção de Autoestima. Obrigado, Thiago Lopes. Sempre de coração. O trabalho está sendo maravilhoso. Um grande beijo. Até mais.